nosso plano é Salvador, estratégias de investimento para a capital baiana. Mediar esse painel, o Gustavo Alves, administrador, fazedor da economia criativa, cofundador da Amores Sonoros, produtor executivo da Bellatrix, gerente de projetos na agência Ayubá. Bem-vindo. Monique Evely, fundadora da Inventivos, reconhecida pela Forbes como 30 Under 30, está entre os 50 profissionais mais criativos do Brasil. Bem-vinda. Potira Lavô, CEO da IdeWorks, publicitária com MBA em Marketing, Gestão Estratégica e especialização em alto desempenho e liderança, investidora do Afropunk no Brasil. Queria agradecer primeiramente pelo convite, né? Estou muito honrado em estar aqui nesse painel junto com essas duas pessoas incríveis, que sou muito suspeito para falar. Enfim, o tema do nosso painel, né, é o nosso plano, é Salvador. A gente vai falar aqui sobre estratégias, né, de investimento, bater um papo aqui com pessoas que estão envolvidas nesse mercado e fazendo coisas acontecendo aqui em Salvador. E, enfim, eu queria começar a direcionar uma pergunta para a Potira. Por que apostar em Salvador? Né? Quando a gente fala desses investimentos, por que apostar em Salvador? Queria que você falasse um pouquinho para a gente, se apresentasse também um pouquinho e me respondesse essa pergunta, por favor. Agora? Bom dia, gente. Obrigada, Monique, pelo convite. Obrigada, Gustavo. Eu disse que não tinha nem roupa para estar aqui nesse painel com essa turma. Acho que a sua pergunta, assim, como não Salvador, entendeu? Eu até vim pensando isso. Eu falei para mim, olha, eu acho que eu vou vir com mais perguntas do que respostas para a gente trocar aqui, né? Então, assim, como não Salvador? Assim, Salvador é uma potência absurda. A gente tem um entendimento de que não falta talento, falta dinheiro circulando nas mãos certas para transformar essa cidade. Assim, então, não sei nem se precisa falar muito mais do que isso. Então, de alguma forma, eu acho que na vida profissional, nas empresas onde a gente atua, né, a gente está fazendo escolhas diárias, assim, né? Cada minuto você faz uma escolha. E, enfim, a maioria de nós aqui trabalha bastante, né? Então, por que não trabalhar com esse olhar diariamente voltado para a gente? Talvez não seja a nossa geração, a minha particularmente, eu sou uma jovem senhora aqui do lado de vocês, mas quem sabe, né, a geração próxima aí possa viver uma cidade diferente, uma cidade que alcance todo o seu potencial, assim. Lili Almeida costuma dizer isso: Salvador é um absurdo. Salvador é um absurdo. E é isso que, de alguma maneira, de que o movimento de Monique vinha a Salvador é um manifesto, né? Talvez a melhor campanha e a melhor materialização disso que se busca. Hoje, infelizmente, eu não estou morando em Salvador, mas muito com esse olhar de colaborar com a cidade. Então, é o que eu procuro fazer. Como não Salvador? Inclusive, até um coletivo encabeçado por Monique Evely fala muito disso, né? O Pulsa, existe a Salvador que você conhece e a Salvador que vocês precisam conhecer, né? Que é justamente essas infinitas possibilidades que ficam escondidas ali, invisibilizadas. E eu queria que Monique também respondesse um pouquinho do porquê também, né? Ela acredita que se deve apostar em Salvador. Oi, gente, tudo bem? Eu acho que o fã-clube aqui, muito obrigada. Paguei a todo mundo para gritar na hora que eu subi no palco. Brincadeira. Eu sou Monique Evely, sou de Salvador, sou do Nordeste de Amaralina também, que vocês ouviram aqui falar um pouco do Coabales, um parceiro. Obrigada pelo convite, evento. Obrigada por terem aceitado estar sentado aqui conversando. E por que não Salvador? Tem uma coisa que deu vontade de continuar a conversa que a gente estava tendo no painel anterior. A gente falou tanta coisa, festival, um monte de coisa. E eu fiquei pensando, vou falar também, mas vou começar assim, porque Salvador. Eu tive que ir embora de Salvador, sabe? Eu fui expulsa de Salvador.
Salvador me expulsou, a mesma Salvador que me pariu. E isso é uma realidade de muita gente. Eu fui expulsa porque não tinha possibilidade de criar com as parcerias locais, com as empresas locais, com os empresários locais. Não tinha espaço, porque era muita loucura. Salvador é preta. Todo mundo sabe, né? Rapidão. Levanta a mão que sabe que Salvador é preta, pelo amor de Deus. Ai, ufa. Salvador é preta, mas a gente nunca está nos espaços de decisão, de produção, de criação, e sempre como beneficiário da política, né? O beneficiário de alguma coisa. É importante ter projeto social, gente, tem que ter. Mas sempre é o beneficiário de. Mas eu queria criar. Há 11 anos, eu já estava criando e querendo criar. Mas era muito cansativo ter que repetir, falar, bater na porta e dizer a mesma coisa que eu digo até hoje. Eu estou no evento para falar a mesma coisa que eu disse em 2019, que eu estive no evento também. Mas eu acho que ninguém entendeu muito bem, eu vou repetir até vocês cansarem e colocarem em prática. Então, tem um lugar de perder talentos para depois tentar recuperar, e eu também não sei se eu quero ser recuperado. Eu voltei para fazer estratégias diferentes, com pessoas diferentes, por isso que o tema do painel é Nosso Plano é Salvador. O meu de Potira e o de Gustavo não sei o de vocês. Nosso Plano é Salvador é uma convocação. Quando Potira cita que está na mão das mesmas pessoas, não sei se falou desse jeito, mas eu vou falar do meu jeito. As decisões, os eventos, os projetos, as estratégias, o dinheiro estão nas mãos das mesmas pessoas desde quando eu saí da cidade. Eu tento convocar fazendo convite, mas se ainda não entender, a gente vai fazer de outras formas, e sem essas pessoas, e ficar de forma obsoleta. Não funcionou antes. Não funcionou. Não vai funcionar se continuar do mesmo jeito. Por isso, Salvador. E Salvador... Gente, o Brasil começou em Salvador. Da pior forma possível. Não é possível agora que a gente não vai recomeçar com pessoas que se parecem comigo, que se parecem com Gustavo, com Bia, com Mari, com Lucas, com Felipe. Não é possível. E se a gente, enquanto grandes talentos da cidade, como Mari e todo mundo que eu já citei aqui, tem que sair da cidade para ter o reconhecimento e a valorização da sua capacidade, da sua habilidade e tudo mais, a gente vai continuar saindo. Mas a minha campanha é para que vocês fiquem, tá, gente? Fiquem em Salvador, porque eu acho que a gente pode construir diferente, de um jeito diferente, recomeçar em Salvador, recomeçar na Bahia, a partir de intelectualidades, mãos, corpos, espíritos de pessoas pretas. Acho que te respondi. Quando a gente fala desse conhecimento, né, de investimentos, de fazer negócios e tudo mais, eu, Gustavo, falo de um espaço, de um lugar, digamos, do outro lado da ponte, né, tal qual o Mano Brown fala da ponte para cá. Eu diria que talvez alguns passos no caminho dessa ponte, né, é algo muito recente para mim, muito novo. Em 2020, quando eu fundei Amores Sonoros, para quem não conhece, Amores Sonoros é uma plataforma de conexão focada na música preta, uma plataforma soteropolitana. E eu, mesmo formado em administração, eu não entendia esse mundo, os bastidores do mundo business, né? E eu achava normal não saber essa informação. Eu achava que ela viria no decorrer do processo. E eu comecei a ter um pouco mais de contato com isso depois de entrar na comunidade Inventivos. Não é puxando o saco aqui, tá, gente? É porque, de fato, a comunidade... Não fique falando assim, não, tá parecendo que eu estou pagando você. A comunidade realmente faz a gente... abre a nossa mente assim, para infinitas possibilidades, com vários S's. E de fato, foi assim comigo, que aconteceu comigo. E aí, quando eu fundei a Amores Sonoros, junto com Ana GB, minha sócia, que também trabalha na Easy, eu não sabia, né? Não entendia muito bem. E indo meio que
de encontro assim, a uma frase de efeito que muitos usam, né? Desistir, sim, foi uma opção, várias vezes, diversas vezes. Mas eu tinha pessoas ao meu lado para me dizer que aquele ali talvez não era o caminho certo a ser percorrido. E quando a gente fala sobre isso, é algo que me atravessa bastante, como eu estava comentando, né? O fato de não ter essa informação é algo que me atravessa bastante, né? E aí me coloca, me preocupa, né? Quanto outros profissionais pretos ou profissionais soteropolitanos, quantos outros agentes transformadores da cultura, quantos outros artistas independentes não passam pela mesma coisa, né? Não sabem como captar esses recursos, não sabem como montar as estratégias de investimentos para os seus negócios. E, por conta disso, acabam desistindo dos seus sonhos, por acreditar que talvez aquilo ali não seja para ele, né? E o quanto esse acesso tardio também acaba impactando, inclusive, na saúde mental, né? Assunto também muito bem abordado pela AfroSaúde, Arthur e Igor, que deve estar assistindo aí, aquele abraço. Enfim, voltando, o quanto esse acesso tardio também impacta nessa saúde mental e o quanto também acaba, consequentemente, para além disso, impactando no ecossistema cultural e ecossistema da economia criativa de Salvador, né? Por não ter esses projetos, pessoas potentes aqui que acabam ou exportando esses talentos para São Paulo, Rio de Janeiro e afins, ou simplesmente fazendo com que elas desistam dos seus sonhos, desistam de sonhar. E aí, agora chegando na pergunta, eu queria que vocês me respondessem, Potira pode começar, como fazer com que esse acesso a essa informação, como fazer com que isso chegue a esses profissionais, essa população, de uma forma mais facilitada? O que você acredita que é possível ser feito? Gustavo, acho que a gente respira aqui, né? Eu acho que tem uma coisa assim que é bem importante, né? E que é um pouco do que você estava comentando, por exemplo, com relação a inventivos, que é rede, né? Rede, esse fortalecimento, o entendimento de que sim, é possível fazer negócios com responsabilidade, com respeito. Dá para todo mundo ganhar dinheiro, sabe? Dá para expandir, dá para ampliar isso daí. Então, como que talvez a gente se conecte com mais empreendedores, assim como Monique, como você, como o GB, outros tantos, que têm esse pensamento e de que forma a gente fortalece para a gente criar um movimento privado no sentido, assim, eu acho que existem diversas iniciativas públicas que são super importantes e devem ser mantidas, e a gente, enquanto cidadão, tem que cobrar, enquanto empreendedor, tem que cobrar para que se mantenham e ampliem e atuem. Isso sempre vai existir, mas, às vezes, a gente sente falta de um movimento, eu vou usar a palavra diferente, mas com outra intuito da iniciativa privada. E não acho que é romantismo falar, nem ilusão, né? Acho que no dia a dia, eu aqui, enquanto uma empreendedora branca, todos os privilégios que eu tenho e reconheço, procuro colaborar com isso e a gente quebra a cara. Então, eu entendo o quanto é desafiador, né? Quando você fala de um empreendedor negro na cidade de Salvador, trabalhando com cultura. Então, como que a gente amplia a rede? Como que a gente se fortalece? Como que a gente se organiza melhor? Então, aqui são as perguntas que ficam, né, na minha cabeça com relação a isso, porque eu acho que a gente vai transformar nessa rede. Eu acho que o trabalho que Monique e Lucas fazem na Inventivos é brilhante, né?
Então, como que a gente fortalece nessa rede? Como que a gente entende os projetos, o que a gente constrói também enquanto plataforma, né? Enquanto fortalecimento, enquanto conexões, né? A Loá brilhantemente aqui no painel anterior, comentando sobre essa relação de marcas, esse entendimento. Então, quanto que a gente pode, de alguma maneira, colaborar para esse olhar sobre a cidade também, que não é um olhar regional. E a gente não está falando, é ruim de ser regional. Não, é massa ser regional, mas quando colocam a tag na gente de regional como algo menor, é ruim, porque vem um dinheiro pequeno. Porque tudo que tem que vir tem que ser menor, né? Com esse potencial todo que a gente tem, com tudo aí. Então, eu acho que é essa chave, essa articulação, que eu acho que é super importante para a gente, né, mudar o jogo. É para eu responder? Monique, por favor. Não, eu não sei também a resposta, estou pensando aqui. Eu lembro de uma coisa que aconteceu em 2016, antes de eu ir para São Paulo, que eu estava quase trabalhando com você, Potira, na sua antiga empresa. Falei, pô, agora que Potira apareceu, agora que já tenho que ir embora. Então, eu lembrei quando você estava falando disso, que são poucas as pessoas que têm um olhar atento e vê que, pode dar bom isso aqui. E até em 2011, quando fui criando alguns projetos, e foi em 2014, mais ou menos, que eu fui entendendo que não dava para ficar esperando. A gente, Nayá trouxe a pergunta do Quabales, né? E outros projetos, ok, tem vários projetos, o Quabales é incrível, tem vários projetos, mas eu também fiquei cansada de esperar. Meu Deus, eu tenho que convencer para o empresariado baiano que o que a gente está criando é incrível e pode mudar o mundo e ganhar dinheiro ao mesmo tempo. Não é possível. Preferem ser racistas do que capitalistas, sabe? Eu fico assim, gente, nem dinheiro você quer ganhar? Pelo amor de Deus. Aí eu cansei desse lugar, e quando, já que vocês citaram Inventivos, depois de muito tempo, a Inventivos nasceu agora, tem 2 anos apenas, e o time todo está aqui, eu falei, gente, não dá para a gente repetir a mesma coisa de 2011. Eu não vou fazer um projeto aberto, gratuito, esperando que um dia uma empresa olhe para a Monique e fale assim, vamos apoiar. Porque não aconteceu, sabe? Não vai. A Inventivos é um negócio, tem um impacto, sim. Tem milhares de empreendedores hoje na plataforma, tem você, tem Bia que está aqui, Nayá e outras pessoas, mas tem um lugar que é um negócio que potencializa outros negócios e outros empreendedores. Porque, pensando no meu histórico, que deu muito errado, tá, gente? Aqui você está vendo uma parte só. De 10 coisas que eu fiz, 9 deram super errado. Eu entendi que tinha que fazer alguma coisa diferente. E mesmo que fosse cobrando para as pessoas entenderem, inclusive vocês aqui que estão no Inventivos, tem que entender que a Inventivos é um negócio. E não adianta a gente passar... Tem 3 coisas na Inventivos hoje. Que além da formação tem a parte de conexões, e a gente lançou o Marketplace agora, enfim, e outras coisinhas, mas a gente não entrega uma coisa que é simples e ao mesmo tempo complexo se for um empreendedor preto ou preta nesse país. Motivação. Entendeu? A gente não vai estar na sua casa todo dia falando, levanta e anda. Emicida vai falar. Entendeu? Não é a gente. Emicida já fala e também não está dando muito certo. Motivação a gente não consegue, porque são muitas frustrações. Você com Amores Sonoros deve ter várias, eu tenho muitas frustrações, sabe? Então, por mais que tenha uma parte que é Inventivos, tem outras iniciativas aqui em Salvador, tem Vale do Dendê, tem Diversa, tem um monte de gente fazendo muita coisa, é exaustivo, porque quando a gente fala com pessoas pretas, a gente tem que entender que não é só ferramenta, métodos e técnicas. Motivação não vou te entregar, Larissa. Motivação não vou te entregar, Bia. Não vou te entregar, Mari. Intuição piorou. A gente tem que aprender a jogar capoeira, porque a gente sai de Salvador, né? A gente sabe um pouquinho. A ginga também tem que acontecer. E se precisar dizer não, porque a gente quer estar em tudo, né? Salvador tem um negocinho, muita festa. A gente quer estar em tudo. Se precisar dizer não, para ter que respirar e colocar a máscara de oxigênio em você, primeiro você coloca. E eu tive que entender isso, senão seria afundada, enterrada viva. Porque a morte também tem a morte simbólica, né? Todo mundo sabe aqui, né? Levanta a mão. Aí, obrigada. Não sei, né? Eu fico falando, o povo está olhando sério na minha cara, eu fico com medo. Mas tem um lugar de
o acesso à informação, se a gente for ver, como você trouxe, tem a internet. Mas não é porque você tem um smartphone hoje que você vai ter acesso à informação que você precisa. São coisas totalmente diferentes. Segundo, existe uma síndrome chamada, que eu batizei, a síndrome da reclamação e da oportunidade estagnada. O que é isso? Gente, eu sei que tem a síndrome da impostora. Que, né, a gente está aqui, não sei que nem o que eu vou falar. Toda vez, Mari, que está ali me olhando, eu falo, Mari, eu não sei o que eu vou falar. Juro por Deus, toda vez. Mari, eu não sei o que eu vou falar. Ela vai lá e pega o microfone e fala, estou falando. Muito obrigada, Mari, pelo incentivo. Mas tem uma outra que, assim, eu sempre quis que Potira viesse para Salvador falar sobre o nosso plano em Salvador. Aí Potira aparece. Aí a gente fala, ai não, mas esse dia está chuvoso em Salvador, né? Eu não vou sair de Lauro de Freitas para Salvador para ouvir Potira. Ah, não, mas também é pago. Ah, não, sempre tem um anão. Gente, Potira está aqui. Presta atenção. Gustavo está aqui, a gente está aqui. O momento chegou para a gente fazer essa convocação pública. Então, não esperem o tempo todo, porque a gente vem de um lugar de reclamação, e eu falo por mim também, porque é um lugar que a gente tem um pacto da escassez mesmo. É para poucos. Como é que eu consigo esse dinheiro do Festival de Verão aí, pelo amor de Deus? Estou esperando também. Todo mundo quer saber o como. É para poucos. Então, o lugar da escassez faz com que a gente reclame, e quando chega a gente nem consegue nem ver que chegou. E quando chega a gente não sabe o que fazer. Então, não é só informação. É o que é que eu faço quando chega? O que é que eu faço quando eu tenho dinheiro para tirar? O que você faz quando recebe o dinheiro que tanto pediu? O que é que você faz? A gente nunca falou sobre dinheiro abertamente. Tá tudo bem ganhar dinheiro. Bruno Galhaço pode ser empresário de várias coisas. Aí Monique Evelyn só pode ser de uma coisa só. Por quê? Bruno, tamo junto. Mas assim, repare como o nosso olhar, o nosso imaginário racista mesmo, o nome disso, tá, gente? Na construção, Oprah pode, Beyoncé pode ser multipotência. Pessoas que estão ao nosso lado, no mesmo território, não podem. Tão próximo demais, né? Para quê? Queria que fosse eu. Calma, você não precisa se odiar, me odiar. Eu quero que você ganhe também. A diferença é essa. E vocês não precisam ser amigos. Lucas, você não precisa ser meu amigo, Lucas, para eu saber que você faz um bom trabalho como o Screen Festival, por exemplo. E a gente tem que ter esse pacto. O conhecimento é isso. Quando o Potira fala assim, nossa, dá para falar sobre marcas, é isso aqui. Eu não escondo como eu faço as coisas. Eu escrevo toda segunda-feira os meus bastidores. Porque é o como. Mas agora, o porquê que você levanta todo dia, o porquê você faz o que você faz, o porquê você escolheu sair da sua cidade e morar em Salvador, o porquê é de cada um. Eu sei o meu porquê. Felipe sabe o porquê dele. Cada um sabe o porquê aqui. O que a gente precisa é o como fazer algumas coisas. Como é que eu chego na marca? Como é que eu bato na porta? Vou bater assim, oi, aí, Nubank, tudo bem, estou aqui. Como fazer isso? E tem um lugar, pensando como foi antes a música de Salvador, Axé Music, etc., uma caixa fechada, que a gente nunca soube como é que faz. Como é que faz um carnaval de Salvador, gente? Eu não faço ideia até hoje, estou tentando aí aprender como é que faz um carnaval. A gente não fala abertamente. Se você é um empresário X, é conhecido, é isso. Mas não vai ser horizontal, porque existem duas escolhas. Uma é fazer a manutenção do que já existe e deu errado, e outra é reconstruir e recomeçar o Salvador da forma que nós três queremos, e espero que até o final do evento vocês se convençam que aqui é uma pregação para vocês terem um plano como o nosso, que é Salvador. Obrigado, Monique. Enfim, você também já chegou a falar na sua primeira fala que existe uma crítica, né, de que os eventos, projetos e grandes negócios aqui em Salvador estão sempre na mão dessas mesmas pessoas, né? E aí eu queria entender de vocês de que forma que vocês enxergam como mudar esse cenário, né? Como trazer esses eventos e tudo mais para a mão de outras pessoas. Deixa eu pegar esse gancho? Pode, sim. Eu acho que tem uma coisa que, enfim, mercado, competição, faz parte, é do jogo, né? Mas, muitas vezes, talvez, a gente sente mais intensamente uma cultura
no mercado de eu pago 10 para você não ganhar 5. Sabe? Então, acho que é isso que colabora muito para que talvez as estruturas, né, na nossa cidade ainda estejam como estão. Estou aqui olhando o JP, empresário, Pagotrap, incrível, né? Lucas da Zycon, que faz um trabalho incrível. Estou vendo Ismael, empreendedor da cultura, e a gente tem que parar com esse sentimento também, que é quase que uma coisa que a gente se sente mal ganhando dinheiro na cultura, né? Todo mundo se sente bem ganhando dinheiro, e a gente tem, às vezes, uma culpa, assim. Então, eu acho que tem Lucas, né? Então, a gente precisa, eu acho, que criar e fomentar esse novo empresariado. E se unir, gente, porque a galera está super unida. Super unida. E a gente está, claro, a gente tem, né, cada um tem seu corre, tem seus desafios, tem as suas coisas, mas como que a gente se une e talvez começar. A gente não vai ser uma coisa assim, mas assim, vamos começar com um plano, vamos escolher um plano, vamos fazer isso aqui e vamos, de que forma a gente fomenta. E aí, enfim, aí são coisas que eu fico muito pensando, né, de que forma que a gente consegue. É possível fazer um movimento desse apolítico, sabe? Sem ter dúvida, né? Sem cada um estar muito olhando no seu interesse. Então, como é que a gente constrói algo que, assim, eu, enquanto empresária, vou ganhar mais, assim, todo mundo quer ganhar, sabe? Ninguém está falando que não quero ganhar dinheiro, não. Acho ótimo ganhar dinheiro, gente, acho ótimo. Quero que outras pessoas ganhem dinheiro também comigo. Talvez seja uma diferença do que eu vejo em algumas novas, né, novos empresários e novas empresárias aqui na nossa cidade. Primeiro, acho que tem um entendimento de, sim, eu sou empresária. Sim, eu tenho um negócio, não importa se eu tenho uma pessoa aqui comigo, 2 negócios, eu estou movimentando essa cidade, eu estou movimentando a cena, eu estou construindo, eu estou trabalhando, como é que eu amplio isso, como é que a gente cria essas redes para a gente se fortalecer e dar um bote. Eu acho que essa é uma vontade, espero ver isso, espero poder colaborar com isso também. Eu vejo muito assim, estou falando de bote, viu, gente? É porque a gente tem que ser estratégico também, todo mundo está sendo, há muitos anos. Então, eu acho que se a gente não se organiza com esse olhar mesmo, assim, dedica uma parte do tempo para isso, a gente vai ser mais difícil. Vai ser mais difícil. Eu concordo. É isso, minha gente. A gente. É porque, na época. Quando falo na época, é ótimo, né? Eu tenho 28. Calma. Um pouco antes, a gente estava. Enquanto a galera já estava dando checkmate e jogando xadrez, eu estava jogando damas, entendeu? E ficava feliz quando comia 3 pedrinhas de uma vez. Aí eu entendi que tá bom, Monique, você já sabe jogar damas, agora você tem que aprender a jogar xadrez. Que é o da ponte para lá. O xadrez é da ponte para lá. E agora estou ensinando a galera a jogar xadrez. Só que eu não posso forçar. Larissa, aprenda a jogar xadrez aí, minha filha, senão vai ficar para trás. Tem, né? Tem que analisar as coisas. Mas tem uma coisa, e Cida Bento fala muito, o pacto da branquitude, né? A branquitude se indica. Quem vai ser o fornecedor? Fulano, amiga, acho que você está comigo na fax. E o outro da baiana. Existe um pacto. O que é isso? A gente nem sabe, nem pensa direito. Por quê? Porque eu já conheço. Então, o diferente vai assustar. Porque provavelmente deve estar passando na cabeça de muita gente que é que essa menina é mimimi. Sempre tem. Mas podem continuar pensando. Eu sei exatamente o que eu estou falando, viu? E mimimi é uma onomatopeia que a gente aprende no 5º ano do Ensino Fundamental 2. Voltando. Existe esse pacto dos fornecedores, de quem vai contratar, de quem vai chamar para falar, da curadoria. A gente tem que ter o nosso pacto enquanto cidade. No dia que eu entendi que Salvador era a minha cliente, toda vez eu faço alguma coisa, eu falo, e Salvador? E Salvador? E não sei o quê, e Salvador? Quando a gente cita os nomes aqui, é para vocês lembrarem e buscarem depois. Porque esse pacto da branquitude se citam. Gente, Freud só existe porque é branco, entendeu? A gente fica citando Freud o tempo todo e a gente não fala de Fanon, por exemplo. Poucas pessoas sabem. Porque sempre coloca nome e sobrenome, a gente não tem nome e sobrenome. É aquela, como é o nome? Aquela menina lá do Nordeste. Eu tenho nome e sobrenome, sabe? Então tem uma coisa assim, de ficar fomentando. Aquele menino, aquele fotógrafo, como é o nome dele? Aquele.
A gente não fala o nome da pessoa. A gente não escreve o nome na hora de lembrar. Nossa, esse ponto é importante. Se você faz aquilo que nem Gabi falou aqui, vamos contratar o DJ para o Festival de Verão. Vou atrás de você, viu, Gabi? Cadê Gabi? Vou atrás de você. Eu vou estar no Festival de Verão. Então, tem um lugar, assim, de... Não é só... É importante falar isso. Não façam apenas achando que, não, é ativista tal. A gente está falando de negócio aqui. Só que a gente não tem amnésia histórica, né? A diferença, eu acho que é essa. Esse novo empresariado, essa nova cara do empresariado que está aqui, eu acho, para a sala estar cheia, que não tem amnésia histórica. Isso difere muito do que veio antes do que está sendo construído agora. Não temos amnésia histórica, então o bote que você falou é isso. A gente tem que dar o checkmate. A diferença é que o checkmate vai ser com a rainha preta. Pode perguntar, Gustavo. Bora lá. Agora é uma pergunta mais direcionada para a Potira. Sua empresa, a IDWorks, está realizando, né, o Afropunk Bahia aqui. Eu queria que você contasse para a gente o que a gente pode esperar dessa segunda edição presencial do Afropunk, do maior festival da cultura negra do mundo, sendo realizado aqui na cidade mais negra, né, do mundo, fora da África. E, Gustavo, vou chamar a Ismael, que lidera o artístico. Está com a missão fácil de fechar o line-up, né, Isma? Gente, olha, eu tenho assim entendimento que sou uma mulher branca conectada a um projeto como esse, dessa importância, dessa magnitude. Semana passada, eu fui almoçar com uma pessoa e perguntou assim, e aí, você você está conectado, o que é que vão falar? Rapaz, tudo que falar, eu vou dizer que está certo. Tem que criticar mesmo, assim. Mas eu, particularmente, a gente faz escolhas. E é uma escolha da gente, a IDWorks, naturalmente, não sou só eu também, mas eu sei que acabo ficando, né, muito nessa ponta, não me escondo no projeto, não, mas entendo que não é sobre mim. Caramba, eu estou investidora, sabe assim, eu quero investir, eu tenho, assim, R$1.000, porra, eu quero botar nesse projeto, sabe? Se a gente tiver que usar conexões e relações e privilégios que eu, de alguma maneira, adquiri na cidade de Salvador para colaborar que o projeto aconteça, vou fazer. Né? Estamos fazendo intensamente, né, Isma, lá, temos fazendo intensamente. Depois, acho que tem um livro a ser escrito dos bastidores, né, desse festival, mas eu acho que ver ele acontecendo em Salvador, e, muito provavelmente, por tudo aí, ele já nasce o maior do mundo na cidade, né? Vai acertar tudo? Não. Certeza. A gente teve um painel de eventos que estava todo mundo falando aqui, a gente sabe que eventos é isso. Mas há uma vontade enorme de todo mundo que está envolvido, né, de fazer essa construção e de que essa construção transforme, de alguma maneira. Dá para botar ali, ó, que você vai resolver. Não vai resolver, mas constrói, colabora para a cidade, colabora para os fornecedores, para os empresários, para um time de talentos fodástico. Fodástico, assim. A gente fica, todo mundo, né, se babando, assim, como realmente são talentos incríveis. Falta talento? Não, velho. Falta que esse dinheiro circule, que esse festival possa colaborar de alguma maneira para esse fomento, que possa ser plataforma também, né, para talentos, para empresários. Estava comentando, assim, são coisas bobas, né? Mas Monique fez um post ontem, né, do trabalho da Zie, aí Vini mandou uma mensagem, né, para Raquel dizendo, gente, explodiu aqui de pedido da pochete, entendeu? Eu estou dando um exemplo muito pequeno de um detalhe, assim, mas eu acho que são um conjunto de várias ações, né, que vão conseguir transformar. Eu acho que a cidade, enquanto entretenimento, produtora de entretenimento, Salvador dá aula de entretenimento, mas eu acho que dá aula ainda no outro lado, né?
E eu acho que vai mudar tudo realmente, quando estiver nas mãos certas. Aí ninguém segura Salvador. Ninguém segura. Essa é a cidade, a melhor cidade do mundo. É a melhor cidade do mundo. Salvador é a melhor cidade do mundo. É a cidade mais bonita, é a cidade mais rica, é a melhor cidade do mundo, de gente mais foda. Agora, como que isso vira negócio para as pessoas daqui? Né? Como que isso você pode viver aqui, ganhar seu dinheiro, fomentar outras pessoas? Como que é isso que eu acho que é o desafio que a gente tem nas mãos. Eu acho que todos nós aqui, né, de alguma maneira, nas suas articulações e nas suas escolhas diárias, porque eu acho que são as escolhas diárias ali que vão fazer um movimento maior. E sim, gente, se articular, se proteger como todo mundo faz, viu? Todo mundo faz, fecha, né? Começa ali, mas se tiver um grupo ali para... Eu falo se proteger no sentido de... rede de apoio, né? Pô. Saber para onde voltar quando precisar. Não adianta. Não adianta a gente achar que não é. Obrigado, Putia. E agora eu queria entender de Monique. A gente sabe, né? Pelo menos eu sei, que você rodou o mundo, né? E decidiu voltar para Salvador. Queria entender quando foi que surgiu essa preciso voltar para Salvador e por que recomeçar em Salvador. Eu já saí daqui sabendo que eu ia voltar, gente. Eu acho que é importante falar isso, né? Tudo que eu construí até aqui, como boa virginiana com touro e os orixás, foi pensado. Não foi assim, acordei hoje. Não, eu falei, eu sei, estou aceitando trabalhar na profissão repórter, mas vou voltar para Salvador até meus 30 anos, voltei antes, e tudo mais, assim, sempre articulando, entendendo qual o momento que vale a pena fazer movimentos como esse ou não também. Talvez eu mudasse de rota, também, né, escrito em pedra. Então, foi pensado. E quando eu realmente decidi, eu ia voltar antes, aí teve uma pandemia, né? Ainda a gente está. Aí eu falei, cara, mas eu vou para Salvador e não vou conseguir fazer nada, porque eu vou estar trancada do mesmo jeito. Então, por enquanto, eu vou fazendo por aqui e tudo mais. E na decisão, tanto que eu voltei oficialmente com o IPTU e tudo mais, no dia 31 de dezembro de 2021, ou seja, eu não virei o ano fora. Falei, vai ser do jeito que der, bota a caixa no avião e vim embora. Porque eu sempre acreditei em Salvador. Eu tenho uma coisa assim, eu vejo tudo que está acontecendo na cidade. Só não fico falando, né? Mas estou aqui, existe fulano. Você existe, tudo bem, prazer, sou Monique. Prazer, sou Monique. Porque a galera é massa. A galera é boa. Na hora de contratar, porque 70% das coisas que eu faço é no offline. 30% eu estou falando aqui. O resto, que é o lugar, inclusive, que Potira falou da proteção. De tudo. Inclusive espiritual aí dessa galera. Que é... Na hora de contratar e na hora de fazer absolutamente qualquer coisa de Salvador, eu sei que eu vou contratar pessoas daqui. Isso eu já fazia quando eu não estava aqui. Gente, estou chegando. Conhece alguém para fazer... Vai ter o show de Emicida. Quem vai filmar? Quem vai filmar correndo, pelo amor de Deus? Eu sou videomaker, eu sou não sei quem. Monta o time e faz o show de Emicida na Concha. E assim vai. Sempre foi. Salvador. Não tem por que ser diferente. Porque sempre tem que ser assim. Se os melhores publicitários são de Salvador e estão em São Paulo, por que a gente está saindo? Todo mundo ganha Cannes, é de Salvador. Fez não sei o quê, da agência tal, é de Salvador. Eu amo Gil e Caetano Salvador. Gente, todo mundo é de Salvador, sempre assim, referências, todas as referências na música, gastronomia, negócios também, publicidade. Salvador, moda. Denizeira também. Eu fico assim, gente, por que a gente não faz aqui para aqui? Porque senão o dinheiro nunca vai ficar. O dinheiro não vai girar. A gente vai sair, vai fazer um desfile onde? São Paulo. Entendeu? Vai fazer o quê? Vai lançar um projeto? São Paulo. E não sei o quê. Não vou nem falar do Rio de Janeiro. É São Paulo mesmo. E por aí vai. E muita gente quer com esse sonho. É quase o sonho americano, né? É o sonho paulistano. Tipo, preciso ir para São Paulo, senão minha vida não funciona. Aí a pessoa vai e volta. E aí, como é que foi? Não funcionou, não. Claro que não funcionou. Não é desse jeito do imaginário que foi construído sobre aquela cidade que é perversa também. Então, tem um lugar assim, eu sempre soube que ia voltar para Salvador, já tinha um plano. 30 anos eu volto para Salvador, voltei com 27.
E tem uma outra coisa de recomeçar, porque eu não sou cega. Eu sei que tem você, eu sei que tem Bia, eu sei que tem Potira, eu sei que tem Lucas Santana, Gabriel. Eu sei que existem vocês. Porque eu sou uma pessoa só. Não ache... Aí, ó, o vento. Não achem que eu vou fazer as coisas sozinha, né? Assim, quando o Potira fala e não tem resposta, será que dá para fazer um movimento como o nosso aqui, apolítico, apartidário, não sei o quê? Também não sei. Porque boicotes existem. A diferença é, a gente coloca um peso e um fardo muito maior em uma pessoa preta que está tentando. E eu nem consegui tudo que eu estou falando aqui ainda. Mas a gente espera. Faz aí. Eu estou chamando vocês, minha gente. Você não está entendendo que isso aqui é um convite? Entendeu? Eu tenho que ir aí, tipo, já na cadeira. Então tem um lugar, assim, uma expectativa e um peso que eu estou tentando fazer, Gustavo, que não vire um fardo para mim. Porque se eu sentir que está virando fardo, minha gente, eu vou me recolher. Porque não adianta eu ficar fazendo campanha, Recomeça na Bahia. Larissa, minha filha, Larissa veio morar em Salvador. Muito obrigada aí por ter aceito, de tanto postar. Vem para Salvador, 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 Salvador. As pessoas estão vindo para Salvador. Isso é uma realidade. Muito obrigada aí por ter vindo também para Salvador. Entendeu? As pessoas estão vindo para Salvador. Estamos criando outros negócios, novos negócios na cidade. Eu sei, eu consigo ver onde eu estou impactando. Eu sei quando o Afropunk vem para Salvador, que muda no ponteiro da cidade, economicamente. A gente fica monitorando, a Inventivos monitora isso também. O quanto de dinheiro retorna para a cidade. O dinheiro que eu poderia colocar em tal lugar, se eu colocar aqui, vai voltar quanto? É matemática. É matemática. Só que eu estava deixando muito dinheiro em São Paulo. Muito dinheiro. Tipo assim, muito dinheiro. E não vinha para a gente. Aí eu falei, vou voltar para Salvador, vou tentar. Não tem um prazo, então, mas eu gostaria de resultado um pouco mais rápido aí, galera. Vamos juntos, pelo amor de Deus. Mas não tem porquê sair de Salvador mais. Não tem porquê, porque, como o Potira falou, é a melhor cidade do mundo e olha que eu rodei, viu? Rodei muito. Mas eu estou aqui. É isso. Agora eu vou te interromper, que estão dizendo aqui que a gente está... já estava pedindo para encerrar. Ainda temos algum tempinho? Tá, a gente vai abrir agora para algumas perguntas. E Bia prontamente já levantou a mão. Por favor. Oi, gente. Eu sou Beatriz Almeida, cofundadora da Pagode por Elas, plataforma de mulheres do pagode baiano. E eu vou fazer 2 perguntas. Responde quem quer. Monique falou, né, sobre não motivar. Quem faz isso é Emicida, mas bateu aqui. Não sei se vocês bateu. Sigo aguardando o single Monique Evelyn para postar. E aí, como você falou de bastidores e de ginga, eu me senti confortável para perguntar dos seus processos, assim, de ferramentas para sustentar esse processo todo, né? E também se manter, aí já juntei na mesma pergunta, se manter resiliente, de voltar a Salvador, de estar em Salvador, enquanto Salvador ainda não nos quer. E aí seria isso. E, para Potira, de que forma, assim, a gente consegue... A gente da cultura preta, a gente é muito certinho, né? Ganha, assim, R$2, não vou pagar a dívida. E aí, de que forma a gente consegue quebrar esse dogmatismo mesmo dos caminhos completos e não pegar atalhos e não se proteger, enfim. Que caminho a gente pega? Eu estou pensando, responde primeiro. Muitas camadas, muitas camadas. Eita, Bia. Caramba, não sei se eu tenho, assim... Eu acho que tem uma articulação e talvez entender, usar bem as armas. Posso tentar, assim, eu acho que tem armas, assim, tem uma coisa muito forte que é conexão mesmo, né? Quem tem conexão, quem não sei o quê. Todo mundo, acho que talvez o mercado que está mais estabelecido foi através de conexão. Teve uma empresa que eu trabalhei uma vez. E aí eu falei, rapaz, vou sair daqui, porque todo mundo que é diretor estudou na mesma escola, e eu não estudei nessa escola, eu usava isso de brincadeira, mas era uma realidade, assim. Então, eu acho que tem uma questão da gente entender os caminhos, e talvez não ser errado, ninguém está falando nada de, né, não ser, mas é entender os caminhos que a gente vai precisar percorrer, unir, somar, porque Monique não vai resolver
sozinha, Gustavo não vai resolver sozinho, né? A gente que você não vai faz um trabalho incrível assim, precisa, eu acho que ter essa articulação, mas com esse olhar de ganha-ganha mesmo, gente. E não é é porque eu sou legal, não, é porque é bom, é negócio bom, entendeu? Então eu acho que é ter essa, eu falar malícia, mas enfim, tá entendendo? A gente precisa ter essa malícia também, porque parece que é um pecado assim quando a gente, sabe, a gente está ali, né? Então eu acho que é usar alguns códigos, saber fazer as conexões, dizer, vem para cá. Então, como ele fala, você encontra alguém de uma marca ou enfim, de uma empresa de São Paulo, eu fico brincando que às vezes tem um sandalismo do Carmo, né? Assim, botei minha roupa de linho, botei uma sandália e faço um sandalismo. Como é que a gente aproveita esse sandalismo? Como é que esse sandalismo vira mais negócio? Que assim, a gente vai, sabe? Como é que a gente vai entrando ali, fazendo aquela gordurinha ali dentro das carnes e juntando, quando gerou um movimento. Então, tem uma brincadeira, assim, como é que a gente transforma esse sandalismo em negócio bom para a cidade? Porque está todo mundo vindo, daqui a pouco começa a fazer o sandalismo. Sim. Né? Então, vamos usar isso ao nosso favor, assim, ao favor da cidade. Com certeza. Bia, uau, eu estou ainda pensando aqui. Mas tem um lugar que foi uma decisão. Eu fiz o que tinha que ser feito, entendeu? Porque vai doer, eu vou chorar, isso aí, independente. Minha vida toda vai ter alguns momentos que eu vou chorar mais, chorar menos, sofrer. Como eu falei, não sei nunca o que eu vou falar e na hora eu falo. Então, Mari fica ouvindo meus choros, entendeu? Gabriel, não sei o que fazer da minha vida. Ouve também, desde 2012, está comigo, por exemplo. E quando você fala isso eu vou pagar dívida e não sei o quê. Tá bom. O que tem que ser feito para fazer funcionar é pagar dívida ou pagar uma pessoa para estar do meu lado? É pagar a pessoa para estar do meu lado. Então, eu tive que fazer escolhas. Escolhas difíceis. Inclusive, romper com pessoas. É entender o que está te puxando para trás, o que está te levando para frente. E isso é doloroso. Nem todo mundo está afim de chegar para o seu amigo e falar, você não me faz bem. E eu tive que fazer isso para andar. Foi sofrido? Foi sofrido. Estou resolvendo terapia? Estou resolvendo terapia. Inclusive, faça. Sabe? Tem coisas que a gente precisa fazer o que tem que ser feito, não porque o outro vai achar alguma coisa. E depois teve um momento da jornada, eu sempre gostei de escrever, escrevo até hoje as coisas aí que eu penso e tal. E eu falei assim, eu estou escrevendo isso, dando dicas para um boom de uma empresa que deu super errado, não. E se um dia essas empresas que eu estou escrevendo me chamar para fazer, eu sei fazer? Aí eu comecei a separar. Uma coisa que Mari fala muito, que é uma coisa você saber opinar, uma coisa você saber fazer. Eu me preparei para saber fazer. Quando o Caco Barcelos me chamou para trabalhar no Profissão Repórter, eu estava sentada comendo um pão de queijo. Aí ele, oi, tudo bem? Eu sou o Caco Barcelos. Tipo, claro. Já para você trabalhar na TV? Não, né? Que pergunta? Tipo assim, não, eu, Monique, com esse cabelo? Não, entendeu? Não tem essa pessoa em rede nacional. Tá bom, você se formou, você tem isso, tem. Eu estava preparada para aquele momento. E eu me preparei. Intencionalmente. Eu acho que tem lugar da intenção. Quando eu faço, e obrigado, Lu, por ter aceito, a gente está aqui, eu falei, qual é o tema? Vai ser o nosso plano é Salvador. Eu escrevo o tempo todo sobre Salvador, então eu tenho que falar publicamente que o nosso plano é Salvador. É intenção. Tem um lugar de intencionalidade. E isso foi desde sempre na minha jornada. Quando eu paro de fazer as coisas do desabafo social, eu falo, não quero mais e passo para outra galera, foi intencionalmente. O desabafo me trouxe até aqui. Não vai me levar aonde eu quero. Então, pode ficar. Não é um sofrimento. Romper, Bia, eu não posso mais estar com você porque você me distrai aonde eu quero chegar. E é isso. E eu não estou falando aqui, vou romper a amizade porque a amizade é não sei o quê. Estou falando de pessoas tóxicas, tá, gente? Pessoa que quer o mal, entendeu? Pessoas que sempre te boicotam. Estou falando disso, da proteção que, pô, tira se estou aqui. É sobre isso. E saber identificar e romper. Eu identificava, mas não rompia. E para continuar nesse lugar de resiliência e tudo mais, minha filha, é muita axé, né, minha gente? Muito obrigada aí, Gabriel. É muita axé, é muita coisa.
Tem, inclusive, para quem precisa de terapia, afrosaude.com.br, 2 pessoas de Salvador, maravilhosas. Estão em Salvador ainda, né? Porque daqui a pouco Salvador expulsa novamente. Espero que não aconteça isso com os meninos. Mas tem um lugar assim, tem momentos que você vai me ver no palco, tem momentos que você não vai me ver. E isso também é uma escolha. Então, na dúvida, sempre faço o que tem que ser feito. As pessoas vão continuar falando, bem ou mal, vão continuar escrevendo, mas quando chegar o seu momento X, você está escrevendo, você pediu, você está falando o tempo todo, você vai? Eu vai dizer, ai, não, porque eu fui. Tem gente do movimento que me odeia porque eu trabalho com empresas, grandes empresas. Mas eu sei exatamente o que eu faço em movimento com esse dinheiro. É trazer para Salvador, é contratar 500 pessoas de uma vez só, é impactar mais de não sei quantos milhões de pessoas. Há 11 anos, provavelmente teria 2 pessoas nessa sala. Agora está cheia. Talvez daqui a outro tempo, daqui a 10 anos, outras coisas podem acontecer. E isso precisa ser pensado. Uma coisa que eu sinto falta das pessoas de modo geral, acho que nem em São Salvador, quando eu falei de métodos e técnicas, eu realmente acredito que temos que ter métodos, técnicas e ferramentas. Mas também precisamos ter intuição e muita ginga. E no final do dia você dá o checkmate com a peça da Rainha Preta. Ainda não deu checkmate, mas eu espero que com vocês o nosso plano seja Salvador. Obrigada. Com essa finalização da resposta de Monique, a gente encerra o painel. Obrigado a todos, todos presentes. Queria agradecer também ao convite, queria agradecer a toda a produção também do Screen. Foram incríveis e estão sendo incríveis.